de Rocha Defense. Esse indicador promete, hein? Esse indicador ele é bem assertivo e ele é top, top, top. Então vamos que vamos para mais um vídeo aí e vamos fazer algumas operações aí de acordo com esse indicador. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Como é que funciona esse indicador? Ele faz os cálculos, né, de forma automática, né? Ele pega ali regiões de Fibonacci, né? E aí com alguns cálculos, né, dinâmico, com outras variáveis, ele vai plotando ali no gráfico regiões que tendem a ser defendidas, né? Por exemplo, né, ele sempre vai coincidir com regiões de topo e com consolidações que nessa daqui, ó, por exemplo, micro consolidações assim, ó, né, regiões que tem grande liquidez, né, regiões de grande liquidez, onde a probabilidade do preço parar seja maior, então ele vai estar marcando ali aquela região, né? Então vamos lá, aqui ó, é um gráfico de 1 minuto e esse aqui é o gráfico de 5 minutos, né? Então eu vou sempre alternando tempos gráficos para saber aonde o preço está, né? Então assim, esse indicador não é que se o preço tiver dentro dessa linha laranja que você vai comprar ou vender, não. Ele só te mostra ali que fala, ó, atenção nessa região, porque aqui há uma grande chance do preço ser defendido, né? Então, por exemplo, se o preço subiu aqui, quando ele volta aqui nessa região, você vai comprar, esperando que ele faça esse movimento para cima. Se ele vem, por exemplo, aqui, ó, gráfico, mas enfim, o que acontece? Se o preço vem daqui de baixo, ó, aí foi lá em cima, sentiu a região, deixou um pavio e fechou dentro aqui, né? Aí você faz o que? Vende, esperando que ele dê uma puxada para baixo. Então a regra é essa: o preço veio de baixo, né? O preço está subindo, quando ele voltar, então na região você compra e ele volta a subir. Se o preço está caindo, e ele volta, então na região você vende. O preço não está caindo aqui, o preço não está caindo, então quando ele voltar você vende, esperando que ele continue caindo. Então assim, ele te mostra a região, é uma região assim, é Fibonacci, mas não dá exatamente o nível de Fibonacci, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar aqui a ferramenta nativa do Profit. Ó, se eu puxar aqui Fibonacci, ó, nessa perna, tá vendo? É diferente, ó. Os níveis são diferentes. Vou pegar outra perna pra vocês verem aqui, ó. Vamos supor aqui que, ó, daqui pra baixo, tá vendo? Ó, 161 aqui, ó, perdão, aqui é o que? 61,8, aqui 50%, e aqui o 38,2.
Tá vendo? Ó, os níveis ficam diferentes, ó. 50% bateu, ó. Mas o 38 e o 61 não bateu, ou seja, não é exatamente o nível de Fibonacci. Por quê? Porque tem outros cálculos, né, por trás do indicador, né? E o intuito desse indicador é ele te mostrar ali de forma automática onde o preço tende a voltar, entendeu? Então assim, o tempo gráfico de 1 minuto é mais para refinar a entrada. Só que o parâmetro de cálculo eu gosto de usar no 2 minutos, né? Gosto de usar no 2 minutos e no 5, né? Tudo bem, eu olho lá no 15, olho no 30, no 60, né? E aí eu vou aumentando. Para ver ali macro, né? Para saber ali se o preço está no limite aí, por exemplo, no diário, né? Será que o preço vai para baixo ou vai para cima? Pô, aí você olha ali no diário, né? Que foi o caso de hoje. O preço estava consolidado aqui, ó. O preço fechou aqui, no primeiro dia fechou aqui, né? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou 6 dias aí dentro dessa consolidação. Hoje ele estourou para cima, né? Teve a rolagem de contrato, né? Então hoje o contrato vigente é o WDO V23, né? Então o que aconteceu? Ele simplesmente puxou aqui para cima, só subiu, né? Igual foguete sem ré, porque agora foguete tem ré, né? Então assim, subiu aqui que não foguete. E aí você para analisar o seguinte: poxa, e olha só, eu estou no gráfico diário, e olha aonde o indicador está marcando a região. Por isso que eu falo que é regiões de grande liquidez, regiões onde tem muito lote, né? Tem muito play. Teve assim, como é que eu posso explicar? Teve um grande volume de negociação, que foi essa região. Ó, nessa mesma região, ó o tanto de pavio, ó o tanto de absorção que teve na região, né? Olha isso aqui, ó, né? O tanto de absorção que teve aqui, ó. Então assim, esse indicador ele vai te marcar essas regiões, né? Ele coincide muito com essas regiões, né? Não é bem uma regra, mas ele coincide muito com topo, fundo e regiões de consolidação, né? Então assim, por isso que ele é muito assertivo, porque quando o preço volta na região de grande liquidez, né, teve um grande volume de negociação, então quando o preço volta nessa região, ele tende a ser defendido novamente, né? Então é isso, né? O preço ficou encaixotado aqui, né, vários dias, e agora estourou para cima. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: e quando o preço voltar aqui para baixo novamente, o que vai acontecer? É provável que ele fica consolidado aí também. É provável que ele faça isso aqui, ó. Ele vem aqui para dentro, consolida um pouco até romper para baixo e continua a movimentação de baixa, dependendo do contexto. Então é bem bacana esse indicador, ele funciona demais. Então eu olho assim, tem vários tempos gráficos, né, para criar ali um contexto para mim entrar ou vendido ou comprado, né? Vamos ver aqui o gráfico de 500 minutos. O gráfico de 500 minutos vai dar mais ou menos 8 horas, né? Ele superou a região de liquidez, que seria essa aqui, ó, né? Superou essa região aqui, ó. Ele está tentando agora ir para o próximo ponto de liquidez, que é essa aqui, ó, né? Então assim, vamos lá.
Eu vou fazer aqui, tentar fazer uma entrada aqui de acordo com o contexto aí do indicador. Deixa eu colocar aqui no tempo gráfico aqui de 300 minutos. Tá, beleza. Vamos lá para o tempo gráfico padrão. Gráfico de 60, 30, 15, de 10, de 5. Ok. Então, estamos aqui com um gráfico então de 2 minutos e o gráfico de 5 minutos, né? Se o preço voltar aqui nessa região, eu compro, né? Já aqui no gráfico de 2 minutos, ele já veio testar essa região aqui várias vezes, né? Como ele é dinâmico, né? De acordo que o preço vai se movimentando, ele vai recalculando, né? De forma automática. Então, o que acontece? A região sempre vai mudar. Então ele te mostra onde o preço está exatamente na hora ali que o candle está aberto. Fechou o candle, partiu para o próximo. E aí se nesse próximo candle subir, aí ele começa a se mexer e recalcular novamente, né? Como o indicador é novo, eu estou fazendo backtest, testando ainda. Só que eu percebi uma coisa: quando ele está recalculando, ele começa a se movimentar, certo? Então a partir do momento que ele para, isso quer dizer, faça, opa, o preço parou de subir. Ele não está subindo mais, agora ele vai descer e provavelmente fazer uma correção. É onde esperamos ele chegar no nível de correção. Enquanto ele está piscando, está se mexendo, né? Vamos dizer assim, ele está se mexendo. Isso quer dizer que o preço ainda está puxando, entendeu? Então vamos lá. Como ele já testou essa região aqui, ó, várias vezes, né? No caso aqui, essa região aqui, é provável assim pensar numa compra, fazer um scalp, né? Não dá pra levar muito essa operação porque olha o tanto que ele já subiu. Tudo bem, não tem essa, o preço já subiu demais, ele pode fazer uma correçãozinha e continuar subindo, simples assim. Não tem essa que subiu demais. Mas um preço que já subiu 1,3%, onde o normal dele é em torno de 1,2%, 1%, né? Quando o dólar chega em 1%, ele já fica meio cansado, né? Meio já perdendo a força. Então, não vou pensar em compra, né? É prudente pensar na venda, numa correção, né? Olha aqui, ó, você já pode ver que isso aqui já está quase que uma consolidação, né? Na verdade é uma consolidação, porque aquele rompe aqui, ó, rompe falso, volta, ele vem aqui testa, não consegue passar, vem aqui para vir testar o fundo, mas deixa aqui um fundo mais alto, né? Eu tô achando ainda que ele vai dar ainda mais uma puxada para cima. Porém, é prudente pensar aqui na venda devido a esses fatores. Já tá aqui com quase 1,3 de alta. Pode ser que ele faça agora uma correção aí. Então a correção vai acontecer quando ele romper aqui, ó, esse fundo aqui, ó, ou essa LTA aqui, ó. Que ele rompe, né? Faz pullback aqui e volta a cair. Pullback, cair. Vamos lá, né? Vamos aguardar um pouco aí para ver o que vai acontecer, né? Eu vou colocar aqui, tá aqui, ó, 5 contratinhos. Vou colocar aqui 5 contratos. Tô na conta simulador. E vamos lá. Vou fazer um scalp, né? Porque tô no tempo gráfico de 2 minutos, né? Então, ver se eu pego aí uns
4 pontos, 5 pontos. Vamos lá. Ó, já começa a sentir a região para deixar pavio. Não é quando você vê que tem uma absorção, uma defesa, é quando acontece isso aqui, ó. O vendedor começa a vender, o preço vem, aí o comprador vai e começa a agredir, começa a absorver as vendas. Aí fica esse pavio aqui, né? Ou seja, houve uma defesa na região, né? Uma absorção, né? Igual aqui, ó. O preço já chegou próximo à região, já deixa um pavio, ou seja, já tem já a defesa compradora aí na região. É onde acontece aí as absorções, né? E olhando em tempo gráfico maior, pode observar o seguinte, para quem gosta aí de padrão de candle, eu não, eu enxergo o contexto, eu não olho esse negócio de padrão de candle. Aqui teve uma grande absorção, o preço subiu, tentou romper aqui o topo duplo, né? Quem gosta aí de figura aí, ó, né? Tentou romper esse topo, e aí teve uma absorção forte, né? Aqui nessa região. Ou seja, aqui tem defesa. Entende? Então eu acredito esse preço voltando aqui, ó. Ele voltando aqui, ó. Para fazer uma correção até nesse nível. Vamos puxar um Fibonacci aqui para ver. Ó, puxa um Fibonacci aqui. Ó, 38,2 está aqui, ó. 38,2, 50% e 61,8. Então vai coincidir com essa região aí. Aí, pessoal, aí quando chega na região, ó, ele meio que te avisa, né? Ele fala, opa, olha eu aqui, ó. Fica de olho nessa região, né? E fala assim, ó, cuidado com essa região, atenção, né? Por isso que ele pinta de laranja, né? E aí quando ele passa da região, os candles ficam normais, né? Então isso é que é interessante. Ele é o nome já fala, né? Indicador, ele indica a região. Vamos lá. Ó, de acordo com esse contexto aqui, eu vou fazer uma venda. Só que o seguinte, eu vou fazer uma venda. Poderia muito bem vender aqui, ó. Tranquilo e calmo, ó. Porque ele tá na correção iminente aí, né? Tá rompendo aí essa LTA, né? Linha de tendência de alta. Isso aí confirma aí que ele tá indo pra correção aí de um tempo gráfico maior, que no caso seria aqui o de 5 minutos. Então vou esperar o que? Vou esperar ele voltar na região. Então quando ele fizer isso aqui, ó, e voltar aqui na região, aí eu vendo para ele fazer mais uma movimentação de baixa. Tô esperando o preço se movimentar para mim fazer uma entrada de acordo com o contexto aí do indicador, entendeu? Por isso que eu tô esperando o preço trabalhar.
Então vamos lá. Fechou o candle, vamos lá. Deixa eu ver aqui no gráfico de 1 minuto. 1 minuto, tá vendo? Tá vendo? Ele sempre vai marcar regiões de grande movimentação. Essa movimentação aqui, esse topinho aqui, essa absorção aqui, esse fundinho aqui, essa absorção aqui, essa absorção aqui. Onde mais? Isso aqui também, ó, se considera também um pequeno pontinho aí de defesa. Tá vendo? Ele marca essas regiões assim. O pessoal que fala assim, por exemplo aqui, ó, vende aqui quando romper aqui e coloca o stop aqui em cima. Por que será? Porque quando o preço volta aqui, ele tende a respeitar essa região. Defesa nessas regiões, né? Então, o propósito desse indicador é exatamente isso. Só que de forma automática, né? Isso aqui é interessante. Você pode estar olhando outros indicadores, né? Que são bastante. Né? Tem gente que coloca aí vários indicadores, né? E aí pode acontecer de esquecer de olhar para algum, né? E ele plotado assim de forma automática não tem como, né? Você esquecer, né? Isso aqui é interessante. Tá. Uma coisa que eu nunca tinha testado, ó. Você puxa aqui uma LTB, né? Você puxa aqui um LTB, ó. Aonde que a LTB vai confluir? Exatamente aqui, ó. Quando o preço voltar, ó. Tá vendo que ele conflui certinho e volta, ó. Tá vendo, ó? Exatamente lá, ó. Então ele te mostra esses pontos aí. Ó, o preço aqui já tá. Deixou aqui um doji para quem gosta de padrão de candle. Vamos esperar ele dar uma puxada aí pra cima aí. Né? Fosse eu assim, eu já teria vendido, né? Se fosse outras ocasiões, né? Por exemplo, aqui eu já sabia que ele ia cair, né? Teria pegado aí nada, o que? Vamos lá. 8 pontos, 7 pontos. Vamos lá, pessoal. Vamos esperar aí mais um pouquinho. Tá chegando a nossa região. Vale a pena esperar que vocês vão ver na prática como é que funciona. Né? Vocês vão ver aí ao vivo, mercado ao vivo acontecendo aí. E eu mostrando ao vivo aí que realmente funciona. Tudo bem, nenhum indicador é milagroso, né? Tem uma assertividade aí de 100%, isso não existe, né? Mas tem muitos indicadores que te mostram a probabilidade muito alta da sua operação ir pro lado certo, né? Tentando romper aqui esse fundo aqui. Só que aqui tem uma grande liquidez aqui nessa região, ó. Vai ser meio difícil ele romper de primeira. Aqui, ó. É difícil, né? Tem esse fundo aqui, tem essa consolidação aqui. Ele pode romper falso aí e puxar pra cima. Então vender aqui jamais. É agora. Ele tem que voltar lá. E eu vou fazer o seguinte.
Deixa eu ver aqui, peraí. Vou pegar a mãozinha aqui. Aí pessoal, já deixa o like aí, né? Se tá sendo relevante pra vocês, já se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Eu vou sempre estar postando aí operações de acordo com esse indicador e um outro indicador que eu fiz também. Então vou estar sempre trazendo insights, né, novos aí pra vocês aí. Talvez pode ser a virada de chave aí pra você, né? Então é sempre bom estar, né, adquirindo conhecimento, né? Então já deixa um likezinho aí, ajuda o canal é novo, né? E vamos que vamos. Vamos estudar que o futuro de cada um só depende de vocês, né? Vamos lá. Não vender nesse aqui, nesse ponto não pode, é que é proibido. Por quê? Porque aqui ó, tem esse fundo e essa consolidação aqui. Então é meio difícil ele pode lateralizar aqui um pouco e romper para baixo. Pode. Mas é que a chance é maior dele puxar para cima, devido a essas regiões. E são regiões de liquidez. Tem muito lote aí. Tem player que vai defender a região. Para eles consumir esses lotes, tem que fazer uma força muito grande para poder romper. Então normalmente eles, como já caiu aqui, ó, é natural que eles façam a parcial, né? Coloque no bolso, pega força para depois vir aqui pro rompimento, já vir com mais força e conseguir romper. Vamos lá. Ele passando daqui, ó, essa região, aí ele segue, né? Você vai ver um candle gigante aqui, porque vai estopar a maior galera, né? Vai estopar muita gente. Por exemplo, quem comprou aqui, por exemplo aqui, ó, rompeu aqui, ó, comprou, stop aqui embaixo, aí o preço ficou andando aqui, ó. Vou pegar a canetinha aqui. Por exemplo, quem comprou aqui, ó, rompeu aqui, pá, comprou, aí o bicho veio, ficou negativo, aí ele bota stop aqui, né, no fundo. Comprou aqui, stop aqui, por exemplo. Aí o preço veio, sambou aí, foi lá em cima, voltou. E aí ele fica aqui um pouco lateralizando. Aí puxa pra baixo, aí estopa a galera aqui, ó. Aí o preço tende a andar com força. Que é os players agredindo na venda. E aí quando estopa os comprados, que também são ordens de venda, por isso acontece esse esquema grande assim, ó. E aí o preço tende a deslocar com mais força para baixo. Então assim, todo ponto de liquidez, todo ponto de defesa que o preço faz esse tipo de coisa aqui, ó. Quando ele voltar na mesma região, que seria essa região, ele vai sentir essa defesa novamente. E aí ele vai e puxa para baixo. E aí para ele romper essa região, o que ele vai fazer? Ele sobe, sente a região, pega força, e aí volta e rompe. E aí vai embora. Por isso que o mercado anda desse jeito assim, ó, de escadinha. Existe macro regiões e micro regiões onde o preço tende a respeitar. Em pontos importantes o preço nunca passa de primeira. Aqui é uma pequena consolidaçãozinha, sobe e vá. É assim. E aí eu tô fazendo backtest, estudando bastante tempo de tela ali, olhando para identificar
É essas regiões assim, ó. Essas regiões. Essas regiões. Assim eu gosto de fazer scalp, né? E também gosto de pegar a reversão. Por exemplo, aqui no gráfico de 5 minutos, aqui é uma reversão. Vai acontecer uma reversão. Por que reversão? Ele pode muito bem corrigir, não tem como adivinhar o que o preço vai fazer, então a gente aumenta a probabilidade a nosso favor. Então aqui uma correção, ele pode muito bem fazer a correção devida, né? E aí subir e falar não, o preço já foi ali na máxima, já é a máxima do dia, que foi aqui, então não tenho mais a necessidade de levar o preço para cima. Isso os grandes players, né? Os caras que movimentam o mercado de verdade. Então ele já fez ali a sua necessidade ali por dia, né? Que foi levar o preço daqui até aqui. E aí o que acontece? Da correção que seria aqui, ele pode subir aqui e vir para baixo para testar o fundo. E aí ele fica aqui, ó, nessa região consolidado, sobe um pouquinho e volta para a região até acabar o dia. Por isso que eu digo que aqui é um ponto de reversão. Então eu faço scalp e também pego reversão. Tem outros indicadores que me mostram a reversão. Aqui eu estou esperando o preço chegar aqui, tá? Para fazer uma compra, para mostrar para vocês que funciona, tá? Gráfico de 2 minutos. Gráfico de 2 minutos, vamos lá. Tá quase chegando lá. Quarenta e nove, 46, 49, 46, mais ou menos aqui. Tá interessante. Aqueles uns candles pequenininho, 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 pequenininho. Quando chegou bem aqui, ó, ele rompe com força aqui, ó. Aqui pra mim é uma região importante, ó. Que eu tô olhando de acordo com o indicador aqui, ó. No 49, 46 e meio. Vai dar onde? 49. Aqui, ó. 40, 46 e meio. Vai dar mais ou menos aqui nessa região aqui, ó. 49, 46 e meio, é. Bem, ó. Bem aqui, ó. Tá exatamente aqui, ó, nessa linha branca aqui. Exatamente aqui, ó. Essa linha branca. Então, esperar o preço que ele chega até aqui, ó. Tá perto, pertinho já. Então, vamos lá. Se ele voltar aqui, ó, eu vendo. Se o preço chegar aqui, eu compro. O preço tá subindo. Ele tá voltando na região, eu compro para ele voltar a testar o topo aqui, ó. Para mim é o suficiente para fazer aí minha meta do dia. Tudo vai depender aí com a... Tudo vai depender aí da... Como é que fala? Deu branco. O gerenciamento de risco de cada um, né? Com a margem de cada um. Então, assim, quem tem uma margem maior e entra aí com, vamos botar aí 15 contratos, pegando aqui só essa puxadinha aqui que ele vai fazer, ó. Imagina o seguinte, ele puxando daqui, ó, até aqui,
daria o que? Sei lá, 5 pontos, 7 pontos. Já é bem bacana. Mais ou menos essa região aqui, né? Nada, dá 17 pontos. Por que ele vai e volta aqui nessa região? Papá. Botar 15 pontos. Deu 17, mas vamos botar 15 pontos. 15 pontos no dólar é muita coisa. $15 no dólar com 10 contratos é R$1.500. Um minuto. Ó, tá vendo, pessoal? Por isso que eu tô falando, ó. Olha só isso, ó. Tá vendo essa regiãozinha aqui, ó? Exatamente. Tá vendo? É esses pontos que temos que ficar atento, né? Esses pontos aqui, ó, temos que ficar atento. Esses pontos. Vamos lá. Chegou aqui. Eu vou colocar aqui, ó, uma venda aqui, ó. Vou deixar pregoado lá, ó. 5 contratos, ó. Aí, ó, ficou laranja. Aí, ó, tá vendo? Ele acende e fala, opa, chegou na região. Cuidado, presta atenção. E aí você vai fazer o que? Vai analisar como o preço vai trabalhar na região. Não é que ficou laranja, você vai vender ou comprar. Não. Você vai olhar, opa, o preço tá lá. E agora? Aí é onde vai entrar outras análises. Por exemplo, aqui, ó. Qual o contexto? Ó, executou. Executou. Já deixou um pavio. Vamos lá. Depois eu vou terminar a explicação que eu ia fazer pra vocês agora há pouco. Vamos deixar o preço se movimentar aí pra gente ver como é que vai se comportar aí nessa região. Então vamos lá, ó. Lembrando, ele está na região marcada pelo indicador. O candle está laranja. Ele está me mostrando que nessa região aí vai ter defesa, né? Então vamos ver se realmente vai dar certo aí essa região. Lembrando, tá? Indicador eu terminei ele ontem, né? Então eu terminei ele ontem, então tem pequenos ajustes para fazer, né? Tem que testar, né? Mas pelos poucos testes que eu fiz, funcionou bastante, né? Funcionou bastante. É que não tô falando assim. O indicador, ele te mostra a região. Ele não te fala, ó, ficou laranja, vende. Ficou laranja, compra. Não. Ele tá falando, ó, aí começa a acender laranja, né? Ou, presta atenção aqui, ó. Fica de olho nessa região. Aí, de acordo com outros indicadores, outros parâmetros, você vai ver o contexto do mercado tudo certinho para você tomar a decisão. Entende? É isso aí. Vamos ver aí o que vai acontecer. Tempo gráfico maior, 5 minutos, 15 minutos, 10. Quando chega na região importante assim, ele tende a respeitar mais, né? Então, quanto menor for o tempo gráfico, é mais difícil de respeitar. Por exemplo, aqui está no tempo gráfico de 1 minuto. Vamos colocar aqui no 2 minutos para vocês verem, né? Aqui no 2 minutos ele está perfeito, está na região, ó. Entendeu? Olha aí, ó. Por isso que eu gosto de entrar no gráfico de 2 minutos, 5 minutos. 1 minuto é só para você refinar ali a entrada, né? Você vai refinar a entrada ali certinho. Por quê? Você coloca aqui no de 1 minuto, você vai ver aqui, ó, ele saiu fora da região, tá vendo?
Ó, a região tava aqui, né, mais ou menos, ela já se movimentou para baixo, ou seja, tempo gráfico de 1 minuto, essa região ela é volátil, ela se movimenta com mais facilidade, vamos dizer assim. O pessoal fala que o tempo gráfico de 1 minuto tem muito ruído, né? Então aqui, ó, ele passou da região, voltou, ou seja, ele é volátil, né? Ele sobe demais, cai demais, deixa ruído. Então eu não tiro parâmetros do gráfico de 1 minuto, não. É 2 minutos para cima. Tá, 2 minutos. Uma outra questão aqui, se o preço lateralizar dentro da região, ele pode puxar para cima. Isso que ele está falando assim, ó, ele sobe, sente a região, trabalha um pouquinho, sei lá, uns 3 candles, trabalhando dentro da região e a estoura para cima. Porque é ideal que ele faça o seguinte, ele vem, sinta a região, aí beleza, sentiu, aí ele volta pela segunda vez e aí tem que vir para baixo, né? Porque é uma região de briga, aqui é a região de briga, né? Se ele ficar brigando demais aqui e não cair, quer dizer que o comprador tá mais forte, tá segurando aí, o vendedor tá agredindo, o comprador tá agredindo mais ainda, né? Aí o vendedor começa a absorver, o comprador começa a agredir, até chega um ponto que o vendedor não consegue mais absorver, o preço estoura para cima. Ou seja, essa é a região de briga, onde tem que ter uma defesa. E aí por isso que eu falo, chegou na região, você vai o quê? Observar, para saber se vai comprar ou vender. Ó, os vendedores perderam aí. O comprador está se mostrando mais forte aí na região. Então há uma grande probabilidade do preço vir testar o topo, né? Tendo em vista que o dólar está forte, o dólar tá daquele jeito. Eu vou mudar a cor desses candles aqui, ó, desse outro gráfico aqui. Vou colocar verde limão, o negativo vermelho, que é o padrão, né? Isso todo mundo usa. A linha e o negativo vermelho. Ok, tá vendo? O dólar tá muito forte, ele só subiu. Tá brigando na região, por isso que eu falei, é um ponto de defesa. E funciona, porque dá pra ver, ó. Aqui, os compradores começaram a levar pra cima, levou, quando chegou aqui no ponto de defesa, os vendedores absorveram todas as compras, né, deixando esse pavio aqui, ó. Teve uma defesa. Então, coincidiu ou não coincidiu com a região? Então aqui vai ter defesa. Não é assim, certeza assim, tipo, em cima da linha certinha aqui. Não é, é a região. Ele te mostra a região que vai ter briga. É a região que vai ter defesa, né? Por isso aí tem um stop aí de 5 pontos, 7 pontos, de acordo com a volatilidade do dia. O meu stop máximo é de 7 pontos, mas normalmente eu uso stop de 5 pontos. Por exemplo, daria um stop aqui, ó, 5 pontos, ó. Tá vendo? Ou seja, ele saiu dessa região, me estopa e eu já sei que o preço tende a testar o topo. Ou seja, eu saio protegido, eu não deixo para estopar aqui, por exemplo, com 13 pontos. Entendeu? Tá vendo, pessoal? Isso aqui que eu tô falando, ó, quando ele fica brigando aqui nessa região,
ele estoura para cima, tá? Então quando isso aqui acontece, ó, por exemplo, aqui ele forma um candle, 2 candle, 3 candle, já tá indo pro quarto. Normalmente eu pego um stop, coloco assim. Opa, peraí. Eu pego o stop e coloco assim, aqui no topo. Vai dar 5 pontos mesmo, tá vendo? Já é calculado assim. Já é do meu operacional mesmo. Se ele stopar aqui, ele volta para testar mais ou menos essa região aqui, ó. Eu vou testar essa região ou o topo. E aí eu saio protegido aí, perdendo só 5 pontinhos, né? Eu saio perdendo 5 pontos. Vou deixar aqui, ó, 5 pontos aqui, ó. Eu já sei que esse preço vai puxar pra cima. Ele não vai voltar, não. Daqui não vai voltar, não. Ele vai estourar pra cima. Vai testar esse topo aqui e essa região aí. Ele, aqui no caso, ele chegou aqui, ó. Na verdade ele não fechou dentro, né? Foi porque aqui essa região se movimentou, que é automático, né? Mas ele chegou próximo, bateu na linha e já puxou pra cima. O dólar tá forte, né? Movimentação de alta. Então, de acordo com esse contexto, eu acredito que ele venha testar o topo aí. Vamos ver, né? Lembrando que é backtest, tá? Tô só testando o indicador, mostrando para vocês na prática o mercado ao vivo acontecendo, né? Não tem aquela coisa de maquiar, não. Ah, stop. Ah, foi gain, não. Eu sempre falo nos meus vídeos, ó, esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui, entendeu? Fica de olho no que funciona, entendeu? Fica de olho feedback que a pessoa tá dando. Aí você fala, pô, cara, isso é legal, eu vou testar. Aí você testa várias vezes e aí você mesmo vai tomar a sua própria conclusão. Se isso aqui realmente funciona, vou agregar no meu operacional. Aí sim, entendeu? É aquela coisa, né? Nunca acreditem 100% no que os outros estão falando. Pega e testa, entendeu? Pega e testa. Porque é o seguinte, o dinheiro é de vocês, né? O capital é de vocês, então é prudente que vocês protejam o capital de vocês, né? Então todo analista certificado aí que seja, começa a explicar, né? Eles nunca colocam a mão no fogo por ninguém. Eles sempre falam, ó, não tô dando o calo de compra e nem de venda, né? Os investimentos que você fizer é de pura responsabilidade sua, né? Então assim, eles tiram deles da reta, né? E realmente, entendeu? Você tem que proteger o seu capital, né? Você não pode sair acreditando 100%, nem que seja um analista certificado aí, top das galáxias aí. Cara, pega todo o conteúdo material que ele tem a te oferecer, estuda e testa. Você testa e vê se funciona. Então é isso, pessoal, né? Todo investimento é de pura responsabilidade de cada um de vocês, né? Então já falo aqui de antemão que isso aqui é meramente um estudo, um backtest, né? Então a responsabilidade é toda de vocês. Vamos lá, aí pessoal, eu falei que essa aqui ele mostra a região de briga, de defesa. O preço não conseguiu passar até então, né? Vamos ver aí. Tá vendo? É isso, assim, eu tô fazendo esse backtest, testando, automatizando
meu operacional. É assim que eu opero, né? Eu tento encontrar regiões de grande liquidez, regiões onde vai ter defesa forte para me posicionar. Então por isso que eu fiz esse indicador e fiz mais outro também. Eu fiz outro indicador também. Depois vou mostrar para vocês, que me mostra o volume de agressão, o sentido da tendência e no momento que o player está entrando, né? Tipo assim, ele fala assim, ó, é agora, vou levar o preço para cima. Então o indicador me mostra a hora que ele entra, que ele está indo. É isso. Aqui, pessoal, já andou 4 pontos. Eu vou pegar o meu stop gain. Na verdade, meu stop, né? Vou botar no gain. Se o preço voltar, não perco mais nada. Ele pode voltar? Pode. Mas se me voltar, eu saio no 0 a 0, não perco nada. Essa é a ideia. Aqui no gráfico de minutos. Tá vendo? O gráfico de minuto você consegue refinar melhor a sua posição. Tá vendo aqui esse fundo aqui, ó? Esse fundo aqui, stop aqui, essa pequena consolidação, esse fundo aqui. Então o preço tentou e não conseguiu, já está puxando para baixo. No 1 minuto, ele está na região de liquidez do 1 minuto. Por que região de liquidez? Por causa disso aqui. Lembra que eu marquei essa região, marquei outras lá para trás? Onde o indicador está marcando aqui, ó. Então o preço aqui, ó, ele tentou subir, ó. Esse candle aqui, ele tentou subir bem aqui, ó. Não conseguiu por quê? Por causa dessa região aqui. A tendência maior não é essa de força. Isso aqui não é uma correção. Então, se os vendedores estão mais fortes aqui, eles tendem a puxar para baixo. O vendedor não está mais forte. Então agora o preço tem que vir para baixo. Tá vendo? Então agora ele vai brigar um pouquinho aqui, ó. Nessa região, vai brigar um pouco. Onde o indicador está marcando aí. Só que se ele subir aqui, você já está protegido. Entendeu? Já está protegido. Vou colocar um ponto aqui. Eu gosto de colocar um ponto porque paga os custos dos contratos, né? Paga aí os custos do contrato e fica aí com a margem um pouquinho positiva. Tem gente que gosta de colocar no 0 a 0, né? Não gosto não. Coloca um ponto. Se me estopar no stop gain, pelo menos eu pego um ponto aí. Interessante demais esse indicador. Tô gostando demais desse indicador. Porque eu já opero assim, né? Eu identifico pontos importantes para mim entrar. É o famoso acertar o zóio da mosca. Então esse indicador me mostra de forma automática, né? Tudo bem, tem uns pequenos ajustes ainda para fazer e tal, mas daí eu tô provando para vocês aí o mercado aberto ao vivo, mostrando para vocês que realmente funciona na prática. Simples assim. E aí não tem chance pra hater ficar falando abobrinha. Tem uns haters engraçadinhos, né? Vamos lá. Ah, beleza, ele vai puxar até onde? Bom, normalmente eu gosto de fazer assim, ó. Eu vejo amplitude, né? Eu marco aí a volatilidade de mercado, né? Eu meço a amplitude da perna anterior e projeto ela para baixo. Então eu espero que ele chegue mais ou menos nessa região aqui, ó.
aqui. Né, por exemplo. Opa, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Fica de olho. Olho no lance. Tá chegando aqui, ó. No gráfico de 5 minutos. Tá chegando na região de valor. Tá chegando na região de valor. Vou fazer o seguinte. Encerra a operação. E é isso aí. Deixa o like aí, né? Fazer aquele velho joguinho do YouTube. Deixa o like. Compartilhem, né? Se inscrevam, marca o sininho. E vamos que vamos. Vou trazer mais vídeo aí pra vocês aí em breve. Então valeu, pessoal. Fui!